Meus queridos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez em nosso programa Direto ao Ponto, para tratarmos da continuação da lição de número 10. Nós já tratamos acerca do primeiro tópico, não é? A origem, não é? A consequência desse pecado na vida de Adão e Eva e a extensão, não é, dessa ação causada por Eva, por Adão, ao desobedecerem a Deus. Toda aquela conversa que existiu ali entre a serpente e Eva, e quando Eva passa também para Adão e ele também desobedece, a consequência de tudo isso, não apenas para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. E continuamos aqui para o segundo tópico, né? O segundo tópico que vai dizer aqui, a heresia que nega o advento do pecado, né? Vai falar aqui sobre o pelagianismo, né? E sobre a morte de Jesus em favor dos pecadores. Mas o pelagianismo é a heresia mais antiga da história da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. Bom, nós sabemos que pecar é errar o alvo, né? Pecar é transgredir a lei de Deus, não é? E existem duas formas de nós cometermos pecado. A questão do pecado por comissão, não é? E o pecado por omissão. Você sabia disso? Então, o pecado por comissão é aquele pecado que você tendo o conhecimento, não é? Que é pecado, você comete, não é? Esse pecado, tá? Você transgride de forma consciente, tá? E o pecado por omissão é aquele pecado que você talvez pense que não é pecado, né? E que pecado é esse? É aquele que se enquadra no texto que diz: se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado. Lembra daquela parábola contada por Jesus? Do homem que foi espancado e ficou à beira do caminho e passou o sacerdote, passou o levita, né? Passaram de longe, até que um samaritano passou, resgatou aquele homem, cuidou daquele homem, né? Então, o sacerdote, o levita que passou ali, né, está representando muitas pessoas que passam a largo, a distância de situações que eles poderiam ajudar, mas eles não ajudam. E dizem, não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas, na verdade, se você pode fazer e não faz, pecado por omissão está fazendo parte da sua vida. Tá bom? Porém, o pelagianismo vai tratar a respeito desse pecado original, o pecado, né, que Adão e Eva cometeram ali, né? A princípio, a sua doutrina teve acolhimento popular e não era considerada herética, né? Depois passou a ser considerada herética, mas Pelágio, né, que trouxe o conhecimento dessa questão aqui, não foi bem ele que propagou, mas sim um dos seus discípulos chamado Celestio. Esse sim, jurista romano de origem britânica, né, que foi um dos principais porta-voz da ideia de Pelágio, né? E ele vai tratar a respeito da questão do pecado e nós vamos conhecer um pouco aqui dessas questões, que ele vai dizer o seguinte, né? Sobre a capacidade, ele vai dizer que nós temos a capacidade de obedecer, ou seja, nós, como não herdamos o pecado de Adão, nós temos a capacidade de obedecer e não cometer pecado. Por quê? Porque ele vai dizer que a culpa
que está sobre Adão, o erro que Adão cometeu e que passou a todos os homens, segundo lemos aqui em 2 Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte, né? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, esse pecado cometido por Adão, ele trouxe consequência para a humanidade. Só que o pelagianismo, né? Ele vai tratar sobre a questão do pecado, dizendo que nós não herdamos essa consequência do pecado. Que a consequência do pecado só nos sobrevém quando cometemos pecado. Porém, nós temos a condição de obedecer ao ponto de não pecarmos. Olha, se de fato isso fosse uma verdade, a consequência do pecado, que é primeiramente a morte, e lá, tanto a morte espiritual, né, que afastou o homem de Deus, e logo mais a morte física, porque capítulo 59 de Isaías vai dizer que quem separa o homem de Deus é o pecado. Então, se nós temos condições de obedecer e não pecar, e o pecado de Adão não nos trouxe nenhuma consequência, nós deveríamos obedecer e não sofrer a consequência do pecado, que são as doenças e a morte. E é essa separação de Deus que o homem sofre. Continuando aqui, né, ele vai dizer que não há nenhuma consequência vindo de Adão, né, apenas nós herdamos esse exemplo, né, que foi o exemplo da desobediência de Adão, quando Deus diz, não coma, ele vai lá e come, perdendo essa comunhão, e tendo o conhecimento desse exemplo, nós temos condições de obedecer, não pecando e não trazendo sobre nós essa consequência. Ora, se esse argumento fosse verdadeiro, nós deveríamos ter pelo menos alguns homens aí vivendo até hoje sem provar da morte e das doenças, porque eles teriam condições de obedecer e não sofrer, né, a consequência do pecado que trouxe a morte por intermédio da desobediência de Adão e Eva. Pois bem, vamos continuar aqui sobre a ideia do pelagianismo, né, colocado por Pelágio, que foi amplamente divulgado e amplamente debatido e divulgado por seu discípulo Celestio, né? Tem a questão da morte, que nós já falamos. Ele vai dizer aqui que a morte é apenas espiritual e eterna, mas não física, entendeu? O que é imputado é apenas os nossos pecados e não os pecados dele, como também já coloquei aqui. A imagem espiritual de Deus é mantida. Nós falamos sobre essa imagem no primeiro tópico, tá bom? No nosso vídeo anterior, vai lá, dá uma olhadinha, que trata sobre os atributos comunicáveis de Deus, que faz parte da vida do homem, que não foi extinguido, não foi tirado, não foi destruído, né? Mas foi sim desconfigurado, foi manchado, né? Mas nós ainda temos esses atributos, porém desconfigurados, manchados, mas ainda existentes em nós. Como, por exemplo, a questão do direito de escolher, né? Onde você vai encontrar alguém dizendo que você não tem mais o direito de escolher, apenas Adão e Eva tinham, né? E nós não temos mais esse direito. Então o homem já nasce para a condenação ou para a salvação. Pois bem, e nós não entendemos dessa forma. Entendemos que Deus é poderoso para nos resgatar, nos restaurar, e como diz as Escrituras, hoje nós não conseguimos alcançar a estatura perfeita. Logo, essa questão de ter condições, capacidade de obedecer e de não pecar, não levando sobre nós a consequência de Adão e Eva, e continuando em uma vida santa, pura, em total obediência a Deus, nós não provaríamos da morte,
né, e dessas consequências que o pecado nos trouxe, né? E essa imagem em nós, que são os atributos comunicáveis de Deus, não estariam desconfigurados, estariam mantidos plenamente. Isso não é verdade, tá certo? E nós provamos isso com alguns textos, que se você quiser acompanhar o nosso vídeo anterior, trata um pouco sobre essa questão, né? O efeito da graça, isso aqui é muito mais sério ainda, vai dizer aqui que o efeito da graça é nenhuma, ou seja, nós conseguimos nos manter fiéis, obedientes, sem necessitar da graça que veio por Cristo. Isso é muito sério, né? Então, nós temos que tomar cuidado. Agora, a grande questão é o seguinte, é que nós estamos falando aqui, como diz aqui o primeiro tópico, né, que é uma das mais antigas, né, é uma das heresias mais antigas da história da igreja. E hoje continuam a pregar sobre isso, com outras vestes, né, com outra aparência, né, com uma aparência mais agradável, não é? Com uma filosofia mais agradável, né? E se você não tiver cuidado, conhecimento bíblico, você pode se perder e se enganar com isso, né? Inclusive sobre essa consequência, que o pecado não pode nos trazer uma separação eterna de Deus, tá? Na verdade, não é isso que a Bíblia nos ensina. Tome cuidado com isso, tá bom? Então vamos prestar atenção no que as Escrituras ela nos diz. O segundo ponto vai falar sobre a morte de Jesus em favor dos pecados. Algumas literaturas desqualificam, né, desconsideram a questão do valor da cruz, né, da morte de Jesus, e nós precisamos tomar cuidado com toda e qualquer literatura que tira, né, a eficácia do projeto salvífico de Jesus para nós. Veja que nós vamos encontrar lá quando ele na cruz estava, e um à sua direita, um ladrão à sua direita e um ladrão à sua esquerda. Um rejeitou, porque queria apenas se beneficiar, dizendo: olha, sai você da cruz e tira também a nós, se você é filho de Deus. Duvidando, né, da pessoa bendita de Jesus, duvidando de Cristo como Senhor, né, de Cristo como Deus, tá? Como muitos hoje ainda pregam que ele é apenas o ser criado de Deus, como um anjo, e não é Senhor, Criador de todas as coisas. É ponto para um outro vídeo, mas nós falamos um pouco sobre isso no vídeo anterior. Agora, quando ele se dirige ao ladrão que estava à sua direita, porque o ladrão que estava à sua direita diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem tem reino? Rei. Quem é Senhor? Né? Porque um grande problema existia entre os cristãos da época, porque eles não de forma alguma consideravam, por exemplo, o imperador como Senhor, porque para o cristão o Senhor, o nosso Rei, é Cristo Jesus, é o nosso Deus, é o Espírito Santo, é a Trindade Santa que a Escritura nos apresenta, tá bom? Aí ele vai dizer a esse homem: ainda hoje estará comigo no paraíso. Você vai encontrar alguém dizendo que o texto, na verdade, está como: te digo hoje, mas ele diz que hoje estará comigo. Não te digo hoje que ele estaria no paraíso com Cristo, mas ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Entender essa doutrina é ponto para um próximo vídeo, mas a verdade é que aqueles que rejeitam a Cristo por causa do seu pecado, infelizmente, na eternidade estarão distante dele. E aquele que aceita a morte de Cristo, aceita esse sacrifício feito por sangue, porque está escrito em aos Hebreus que para a remissão de pecados seria preciso derramamento de sangue. Quando os sumos sacerdotes e sacerdotes derramavam sangue de animais, ele veio como um sacrifício, né? O Cordeiro Santo de Deus, como disse João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo, e com o seu sacrifício no Calvário, ele nos deu a oportunidade de nos aproximarmos e de termos comunhão com ele, com Deus, com o Espírito Santo. Tá bom? Então, a escolha é sua, tá bom? Esse direito Deus não arrancou de você, não. A escolha é sua, não importa o que você esteja passando. Ele está de braços abertos, dizendo: filho, eu te amo. E o meu sacrifício não foi por alguns, mas foi por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos, não apenas um grupo específico, mas todos aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a sua vida e pense nisso, tá bom? Compartilhe, passe para os seus amigos, curta, que Deus abençoe a sua vida e a sua família.